O senhor Andrés tinha 78 anos. Morava sozinho numa casa modesta, na periferia da cidade, cercada por árvores que pareciam guardar a história da sua vida. Cada canto da casa guardava uma lembrança. A cozinha ainda carregava o leve aroma das sopas que sua esposa costumava fazer. Perto da janela havia uma foto emoldurada de sua filha, agora morando longe, em outra cidade. Seus dias passavam tranquilos, sem pressa, marcados por rituais simples, o café da manhã, um rádio antigo tocando baixinho e sua Bíblia, com as páginas já gastas de tantos anos de leitura fiel. Aquele dia não parecia diferente dos outros. Ele varreu os degraus da frente, cuidou das plantas e passou a tarde lendo os salmos. E ainda assim, havia algo sutil no ar. Uma quietude estranha, um silêncio mais profundo que o habitual. Andrés não percebeu. Sentou-se em sua poltrona de couro já gasta e puxou uma manta sobre as pernas. Fechou os olhos por um instante e, nesse momento, tudo mudou. O relógio marcava 15 horas e 12 minutos quando uma dor repentina atingiu seu peito. Durou apenas um segundo, um suspiro profundo, e então, nada. Seus olhos se abriram levemente, como se procurassem algo além da sala. Seu corpo relaxou e ficou imóvel. A morte chegou em silêncio, sem testemunhas, sem últimas palavras, sem despedida. Mas Andrés não havia partido completamente. Encontrava-se de pé no meio da sala, olhando para o próprio corpo repousando na cadeira. Observava, sem conseguir entender o que via. Tocou os braços, o peito. Tudo parecia presente. Mas algo estava inegavelmente diferente. Não havia dor, nenhum peso da idade, apenas uma estranha leveza. O que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Sua voz não produziu som, já não se movia pelo ar. Lentamente aproximou-se da cadeira e observou o corpo com uma mistura de ternura e incredulidade. Era ele, mas já não era mais. Seus olhos se encheram de lágrimas que nunca caíram e, de repente, a verdade se fez clara. Já aconteceu? Eu me fui? O silêncio respondeu, mas não era um silêncio vazio, era um silêncio que parecia esperar, vivo, como se a própria sala aguardasse algo. Uma brisa invisível mexeu as cortinas, mesmo sem nenhuma janela aberta. Um brilho suave começou a se espalhar pelo ambiente. Não vinha de um abajur, nem da janela. Era uma luz branda, quente, envolvente, reconfortante. Andrés sentiu algo crescer dentro de si. Uma mistura de temor sagrado e profunda paz. Deus, o Senhor está aqui? O que vem agora? Então, não como uma voz falada, mas como uma verdade colocada diretamente em seu espírito, ele compreendeu. Está ordenado que o homem morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. As palavras não foram ditas em voz alta, mas ecoaram dentro da sua alma. Não havia acusação nelas, apenas verdade. Andrés caiu de joelhos, mesmo naquela forma invisível, e as lembranças começaram a surgir. Cada escolha, cada momento, cada oração, cada dúvida. As vezes em que sentiu Deus por perto e as vezes em que se afastou. Não era castigo, era reflexão. Devagar levantou-se. O medo não estava presente, mas a reverência o preenchia. Sem aviso, uma figura se formou diante dele, brilhante, radiante, envolta em luz como uma chama viva. Ela não entrou na sala, apenas estava ali. Sua presença era esmagadora. Andrés quis falar, mas palavras não eram necessárias. Andrés, disse a figura, seu tempo terminou. A passagem começa agora. Andrés abaixou o olhar. Não havia dor, nem arrependimento. Apenas a certeza de que a eternidade era real e de que sua vida, com todas as vitórias e falhas, havia sido apenas o começo. O cômodo ao seu redor começou a mudar. Sua sala de estar permaneceu visível por um instante, depois se dissolveu lentamente como névoa.
As cores desapareceram. Os sons suavizaram. O próprio tempo parecia afrouxar seu domínio. Ele levantou as mãos. Eram suas, mas brilhavam levemente. Seu corpo físico continuava imóvel na cadeira, mas ele havia se tornado algo totalmente diferente. Sentia-se em movimento, não pelo ar, mas além dele, atravessando algo mais profundo. Um espaço entre onde o terreno e o eterno se tocavam. Atrás de si, contornos tênues de sua casa ainda permaneciam. À frente, um corredor começou a se formar, feito de luz e mistério entrelaçados. Tocou o rosto em busca de compreensão. Não havia peso, nem desconforto. Tudo parecia estranho, e ainda assim mais real do que qualquer coisa que já conhecera. É isso a alma? Sou eu de verdade? Ao seu redor, cenas de sua vida começaram a surgir, flutuando como memórias vivas. Ele mesmo, menino, correndo com uma pipa. Seu casamento, o nascimento da filha, a esposa sorrindo na cozinha. Não eram lembranças distantes, ele quase podia tocá-las. Estavam ao seu redor, e embora não tivesse lágrimas, chorou. Então, a voz invisível falou novamente. Deus colocou a eternidade no coração humano, mas ninguém é capaz de compreender plenamente tudo o que ele fez. Andrés estremeceu. De repente tudo fez sentido. A alma não era uma ideia. Era a realidade mais profunda. Sua consciência parecia mais aguçada, mais clara, mais viva do que nunca. E junto com essa clareza veio a confusão. Porque ainda não estava no paraíso? Não era lá que deveria despertar? E se não estivesse pronto? E se tivesse escolhido errado? As perguntas vieram como flechas. A fé era suficiente e meus fracassos? Os momentos em que falhei? O arrependimento no fim realmente conta? Um desconforto surgiu. Não terror, mas reverência. Ele sentia algo grandioso se aproximando. Tentou recuar, mas não havia como voltar. O cômodo atrás dele desapareceu por completo. Restava apenas uma porta de luz, bela e avassaladora, como se alguém observasse do outro lado. Então, outra figura apareceu. Essa era diferente. Um jovem, sereno e radiante, com uma presença gentil e firme. Ele não caminhava, deslizava em sua direção. Andrés, disse suavemente, não tenha medo. Tudo o que vê faz parte do processo. Sua alma despertou. Agora, você precisa seguir em frente. Seguir em frente? Andrés perguntou. Para onde? Em direção à verdade. A figura estendeu a mão. Andrés a segurou. Imediatamente a paz o envolveu como um manto. Já não se sentia perdido. Sabia. Estava sendo guiado. À medida que avançavam, suas dúvidas começaram a desaparecer. A confusão deu lugar ao deslumbramento. Era como despertar pela primeira vez. Como se toda a sua vida tivesse sido preparação para aquele momento. Ele olhou para trás, uma última vez. Sua casa havia sumido, seu corpo havia sumido. Restava apenas a consciência de que havia vivido. E agora, atravessava para a eternidade. Um tremor percorreu sua alma, como se o próprio universo o recebesse, e então compreendeu. Nada em sua vida havia sido por acaso. Cada momento carregava um peso eterno. O que o esperava não era castigo nem recompensa, era uma revelação. E estava apenas começando. Andrés seguia adiante, ainda segurando a mão da figura radiante. Seus pés não tocavam o chão, mas ele se movia com propósito, guiado por uma força invisível. A luz se tornava mais intensa. A sensação de algo muito maior à frente se tornava inegável. A própria atmosfera parecia prender a respiração. De repente, a figura jovem parou. Soltou a mão de Andrés e se afastou. Diante dele surgiu uma presença vasta, esmagadora, magnífica, além das palavras. Um ser revestido de luz, entrelaçada como chama e água, céu e terra unidos. Seus olhos brilhavam como relâmpagos. Sua presença carregava tanto autoridade quanto paz. Andrés, disse o ser,
Eu sirvo ao Altíssimo. Fui enviado para guiá-lo por esta parte da passagem. Você precisa ver, entender e lembrar. Andrés caiu de joelhos. Não por obrigação, mas por não conseguir fazer diferente. Você é um anjo, sussurrou. Sou um mensageiro. Existem muitos como eu. Alguns travam batalhas neste exato momento. Outros, como eu, são enviados para revelar. Hoje, você foi escolhido para testemunhar. O anjo ergueu a mão. De sua palma, formou-se uma esfera de luz. Quando Andrés a tocou, visões o envolveram. Não sonhos, mas realidades vividas. Ele viu batalhas invisíveis ao redor da humanidade. Momentos em que anjos o protegeram sem que soubesse. O acidente que quase aconteceu. A doença que nunca veio. A noite em que orou na solidão e sentiu uma presença ao seu lado. A gratidão transbordou de sua alma. Então você esteve lá o tempo todo? Não eu, respondeu o anjo, mas aqueles enviados pelo Senhor. Todo crente é guardado, mesmo quando não consegue ver. O céu nunca abandona os seus. A visão mudou. Ele viu outras almas atravessando. Algumas passavam pela luz, outras pela sombra. Algumas eram recebidas com música, outras conduzidas através da dor. Agora entendo, disse Andrés, por que tanta diferença? Escolha, respondeu o anjo. A vida é o campo de batalha. A eternidade é o resultado. A graça é oferecida a todos, mas nem todos a recebem. Cada alma entra na eternidade carregando o que escolheu enquanto ainda respirava. Andrés sentiu o peso dessas palavras se fixar profundamente dentro de si. Seus pensamentos voltaram-se para entes queridos que haviam se afastado da fé. O medo subiu em seu peito, tristeza e preocupação. Mas junto com isso, uma esperança frágil. Ainda há tempo para eles? Perguntou. Sim, respondeu o anjo. Enquanto estiverem vivos. A misericórdia de Deus é imensa, mas sua justiça é igualmente real. Este é o tempo da humanidade. E depois disso, continuou o anjo, vem o tempo do juízo. Ele colocou a mão sobre o ombro de Andrés. Um calor como fogo percorreu seu ser. Não queimava, mas purificava. Não causava dor, apenas limpeza. Andrés sentiu sua alma sendo refinada, como se tudo o que havia sido moldado pela idade, pelo medo e pela impermanência estivesse sendo gentilmente retirado. Prepare-se, disse o anjo. O que você está prestes a testemunhar é o tribunal. Não tema, aquele que julga é o mesmo que amou até a cruz. Andrés assentiu. Sua alma tremia, mas permanecia firme. Ele sabia que não caminhava sozinho. Embora estivesse tomado de reverência, a paz o acompanhava. Aquilo não era um veredito arbitrário, era um encontro com a verdade. O anjo o guiou para frente e, mais uma vez, o cenário se transformou. Os céus pareciam se abrir e, no horizonte distante, algo imenso começou a surgir. O lugar onde cada alma presta contas de sua vida. O juízo se aproximava. Diante de Andrés, estendia-se uma vastidão sem limites, nem azul nem cinza, mas uma mistura viva de luz, fogo e clareza. Tudo parecia pulsar com vida. Não havia chão como ele conhecia, mas um caminho suspenso, formado da própria glória de Deus, se abria diante dele. Cada passo que dava ao lado do anjo ecoava na quietude sagrada, como se o universo inteiro estivesse escutando. Sua alma pulsava, não de medo, mas da consciência de estar diante de algo infinitamente maior do que ele. Então ele compreendeu. Estava se aproximando do juízo, mas não como um criminoso acusado. Era algo completamente diferente. Uma mistura de gravidade, expectativa e profunda reverência tomou conta dele. Era como se cada parte de seu ser compreendesse que estava prestes a se apresentar diante da própria verdade. Enquanto avançavam, passaram por reinos habitados por outras criaturas, não humanas, não animais,
mas celestiais. Algumas tinham asas, outras brilhavam como o sol. Nenhuma o olhava com condenação. Seus olhares transmitiam reconhecimento como se o conhecessem muito antes de seu nascimento. Andrés estremeceu. Quem são eles? Testemunhas e servos, respondeu o anjo. Alguns registraram sua vida, outros intercederam por você. Aqui, nada passou despercebido. Passaram por algo que parecia um arquivo eterno, fileiras infinitas de luz, contendo momentos, palavras, intenções e pensamentos. Uma dor silenciosa formou-se no peito de Andrés. Tudo estava ali, o justo, o quebrado, o esquecido. Até mesmo pensamentos ocultos pareciam gravados naquele registro eterno. Não tema o que você fez, disse o anjo. Tema apenas aquilo em que se recusou a confiar. As palavras o atravessaram como uma lâmina. Ele compreendeu. O julgamento não girava apenas em torno das falhas, mas de si a redenção havia sido aceita. A cruz não foi dada àqueles que nunca caíram, continuou o anjo, mas àqueles que creram que podiam se levantar novamente. Andrés se lembrou de uma oração feita na juventude, uma noite em que o perdão parecia inegavelmente real. Não imaginado, não simbólico, real. O caminho começou a se elevar. No topo havia uma entrada, não física, mas radiante. Andrés não podia medi-la, mas sabia que levava ao lugar onde somente o Eterno podia falar. Este é o portal para o Tribunal do Altíssimo, disse o anjo. Nenhum advogado entra aqui. Apenas o livro e a palavra viva. A partir daqui, você seguirá sozinho. Sozinho? Perguntou Andrés em voz baixa. Nunca, respondeu o anjo. Mas você deve se apresentar como realmente é, sem desculpas, sem defesas, apenas você e a verdade. Andrés inspirou fundo, embora sua forma já não precisasse respirar. Sua alma tremia, mas ele avançou. Cada passo ecoava com o peso de toda a sua vida. Por um instante, pensou ter ouvido as vozes daqueles que amou e daqueles que o feriram. O tempo parecia se dobrar sobre si. Toda a sua vida se alinhava atrás dele como uma sombra fiel. Então, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu música, não de instrumentos, mas de vozes, línguas que não compreendia, mas que sua alma entendia. Era adoração, era preparação. Ao chegar à entrada, ela não se abriu, ela se desfez, como se o reconhecesse, como se sua alma carregasse uma marca que o céu podia ler. A luz o envolveu, não o cegava, revelava, iluminava-o de dentro para fora. Nada dentro dele permaneceu oculto, nenhum motivo, nenhuma memória, nenhuma ferida, não havia como recuar. Ele estava diante do tribunal celestial. Não havia câmara, nem trono físico, e ainda assim o espaço inteiro irradiava autoridade, sem paredes, sem teto, apenas glória sustentando sua alma no centro da verdade. Ele sabia onde estava, o tribunal do Altíssimo. Uma voz além do som preencheu o espaço, pura, antiga, incorruptível. Andrés, filho do homem, tudo o que você fez, pensou e escondeu será agora revelado. Andrés não tremia de terror, mas de reverência. Era como se todo o cosmo tivesse parado para observar. Diante dele apareceu um livro, não de papel, mas de luz viva. Quando se abriu, a revisão começou. A primeira visão foi sua infância. Ele se viu ainda menino, chorando pela morte da mãe, a solidão, a dor, e então o primeiro momento em que sentiu que Deus o ouvia. Uma oração simples, nascida do coração de uma criança, ainda ecoando na eternidade. Depois veio a juventude, escolhas, erros, amizades desfeitas, promessas não cumpridas. Sentiu o peso de cada uma, não como acusação, mas como verdade revelada. Não havia como escapar de si mesmo, tudo era claro. Tudo era justo. Você foi chamado muitas vezes, disse a voz. Alguns chamados você atendeu, outros ignorou, mas nunca esteve invisível.
As lágrimas caíram, não de tristeza, mas pela revelação de que Deus jamais o havia abandonado. Nem mesmo quando ele próprio se afastou. Então vieram os momentos que mais importavam. A noite em que escolheu perdoar. As palavras ditas a alguém à beira do desespero. Os anos que passou cuidando da esposa enferma. Pequenos atos, agora revelados como eternos. Viu pessoas que havia influenciado sem perceber, palavras que mudaram vidas, gestos de bondade que alteraram destinos. No reino de Deus, nada era desperdiçado. Depois vieram os momentos mais sombrios. A mentira nunca confessada, o orgulho que feriu sua filha, a indiferença diante do sofrimento de alguém. Tudo foi revelado sem condenação, apenas verdade. A tristeza o preencheu, mas não o desespero. "Isso me condena?" perguntou. "Não", respondeu a voz. "Isso o revela. O que o salva é o sangue do Cordeiro." Uma cruz apareceu, não como símbolo, mas como realidade viva. Uma luz carmesim fluía dela, tocando cada falha, cada ferida. A misericórdia o envolveu como calor. Seu nome está escrito no livro da vida, não por causa das suas obras, mas porque você confiou. Andrés caiu de joelhos. Aquilo não era um veredito de terror. Era justiça e misericórdia entrelaçadas. Então entendeu. O que importava não era a perfeição, mas o arrependimento, a fé e o amor vividos no cotidiano. E se lembrou das palavras de Jesus: "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida." "Muito bem, servo fiel", disse a voz. "Isso não é o fim. Há mais que você precisa ver." A luz o conduziu adiante. Sua alma não carregava medo, apenas gratidão. Havia sido julgado e amado ao mesmo tempo, mas algo novo se agitava dentro dele. Um peso mais profundo, assuntos não resolvidos. A luz começou a tomar forma. Rostos apareceram, não anjos, não espíritos, mas pessoas. Almas humanas que haviam cruzado seu caminho. Algumas próximas, outras distantes, algumas esquecidas. O primeiro foi seu pai. Andrés abaixou os olhos, lembrando das discussões, do orgulho, dos pedidos de perdão que nunca vieram. Seu pai não disse nada, apenas o olhou, não com raiva, mas com a tristeza de um amor quebrado. Em seguida, sua filha apareceu. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Andrés se lembrou das palavras duras que certa vez dissera. Ela nunca as repetiu, mas ele sempre soube. Agora aquela ferida estava exposta. A dor o perfurou como espinhos. Um a um, os momentos retornaram. Um amigo traído, uma promessa quebrada, uma oração que deveria ter feito, mas sempre adiou, uma visita que nunca realizou, uma reconciliação que deixou desaparecer. Cada momento aparecia brevemente, mas atingia profundamente. Não eram punições, mas revelações. Ecos do que poderia ter sido curado com mais humildade, mais amor. "Andrés", disse a voz com ternura, "você foi perdoado pela graça, mas o amor que você reteve ainda clama. As feridas que deixou para trás precisam ser reconhecidas." Ele compreendeu. A redenção alcança até mesmo o que ficou inacabado. Andrés caiu de joelhos, sua alma em chamas, não com culpa, mas com verdade. Por fim, compreendeu a profundidade do mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nunca foi algo teórico, era eterno, uma expressão do próprio coração de Deus. "Senhor", sussurrou, "se eu ao menos tivesse mais uma chance." Então Jesus apareceu, não como imagem, não como ideia. Ele estava diante dele, majestoso, mas íntimo. Seus olhos ardiam como fogo, mas transbordavam compaixão. Andrés não conseguiu falar, apenas chorou.
Seu ser inteiro se prostrou. Jesus estendeu a mão, não disse nada, apenas tocou o ombro de Andrés. E instantaneamente Andrés viu algo além da compreensão. Cada falha de sua vida era tocada pelas feridas da cruz, como se o dano que havia causado fosse absorvido no próprio sofrimento de Cristo. Você não pode voltar, disse Jesus com suavidade. Mas o meu amor pode alcançar aquilo que você deixou para trás. Então, como uma corrente fluindo em direção à terra, Andrés viu aqueles que ferira sendo envolvidos por uma luz suave. Não era esquecimento, era restauração. Deus estava curando o que Andrés jamais poderia. Esse era o poder do perdão. Não apenas cobre a culpa, restaura o que antes parecia irrecuperável. Andrés chorava incontrolavelmente. Finalmente compreendeu. Não existia tarde demais onde a fé verdadeira permanecia. Mesmo que não andasse mais sobre a terra, sua crença ainda gerava frutos. Jesus olhou adiante e uma nova visão se abriu. Uma cidade radiante. Um lugar onde toda ferida seria curada, toda lágrima enxugada. Andrés sentiu que a jornada estava longe de terminar. Obrigado, sussurrou. Obrigado. Você ainda não viu o fim, respondeu Jesus. A maior glória ainda está por vir. E assim, entre lágrimas e paz, Andrés foi conduzido mais fundo na eternidade. A dor foi redimida, a culpa foi transformada e a alma finalmente repousou na verdade. Porque o amor de Deus não deixa nada inacabado. Então a luz começou a mudar, não desaparecendo, mas dando lugar a algo novo. Uma escuridão densa surgiu, não a ausência de luz, mas a presença do sofrimento. Andrés sentiu-se descendo, não fisicamente, mas espiritualmente, a um lugar que nunca imaginou testemunhar de tão perto. Jesus já não estava ao seu lado. Outra presença estava ali, solene, grave, com olhos como fogo. Andrés não sentia medo terreno, apenas profunda reverência. Ele sabia que o que estava prestes a ver era real. Diante dele abriu-se um abismo vasto. Não era uma caricatura, não era o abismo em chamas das lendas, era pior. Era o vazio da alma, um lugar totalmente desprovido da presença de Deus, onde tudo o que tornava alguém humano se desfazia, sem amor, sem misericórdia, sem verdade. Você não entrará neste lugar, disse a presença, mas precisa ver o que poderia ter sido. Andrés viu sombras, almas gritando sem voz, presas por correntes invisíveis. Elas não eram atormentadas por demônios, eram consumidas pelo que carregavam por dentro: ódio, orgulho, vergonha, medo, tudo ampliado para sempre. O tormento não vinha de fora, surgia de dentro, uma consequência irreversível. A voz de uma mulher implorava por outra chance. Um jovem repetia as palavras de um sermão que um dia ouvira, mas nunca aceitara. Havia estudiosos que zombaram da fé, agora desesperados por uma única palavra de esperança. Havia religiosos que falavam de Deus, mas nunca o conheceram de verdade. E o mais assustador não era o sofrimento, era a consciência. Eles tinham recebido uma escolha e a rejeitaram. Por que está me mostrando isso? Perguntou Andrés. Porque ainda há tempo para outros, veio a resposta. Porque os que viram devem avisar. Muitos negam este lugar, mas negar não apaga a realidade. Cada clamor perfurava a alma de Andrés. Ele não podia salvá-los, mas podia lembrar. Podia falar a verdade. O inferno não era injusto. Era justo e devastador. Então ele viu algo ainda mais sombrio. Um lugar sem gritos, sem dor, apenas silêncio. Andrés entendeu, era o nada eterno. Almas que rejeitaram tudo até o fim. Almas que apagaram toda a centelha, não por ignorância, mas por escolha. Isso nunca foi destinado à humanidade. Foi preparado para os anjos caídos. Mas muitos o escolheram ao rejeitar o único nome que salva.
As escrituras ecoaram dentro dele. Todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Andrés desabou, não por si mesmo, mas por aqueles que ainda estão vivos. Ao cair, a visão se desfez, o abismo se fechou, a escuridão recuou. A luz o envolveu novamente. Parecia despertar de um pesadelo, sabendo que era real. Agora ele entendia por que a cruz era urgente, por que a graça era um escudo, por que o arrependimento pertence aos vivos. "Vou ver isso de novo?" perguntou. "Não", veio a resposta, "mas você nunca esquecerá." Um fogo se acendeu dentro dele. Se sua história fosse contada, ele não suavizaria essa verdade. O inferno era real, e sua alma jamais deixaria de alertar os outros. A luz o abraçou como puro conforto. O céu parecia purificá-lo e restaurá-lo. Sentiu-se elevar, fortalecido, renovado. Ele não estava andando nem voando, estava sendo elevado. Faltavam palavras para descrever o que veio depois. Não havia cores, apenas glória. Nenhum som, apenas harmonia. Tudo pulsava com vida. Tudo girava em torno de uma única presença: Deus. Diante dele se estendia um vale de cristal. Ao longe, uma cidade dourada, com muros como fogo líquido e portões mais brilhantes que o sol. Andrés soube na hora. Paraíso, o lugar pelo qual orou, desejou e esperou por toda a vida. "Você viu o juízo", disse a voz. "Você viu o preço da rejeição, agora verá a recompensa da fé." Ele entrou num salão vasto, sem limites. No centro havia um trono sem forma visível, apenas resplendor. Ao lado pairava um livro, sem páginas, vivo em poder. O livro da vida. Um anjo se aproximou, seu rosto como relâmpago, sua voz como água no deserto. "Andrés, filho do Altíssimo, o registro eterno será revelado." O livro se abriu. Por um instante, Andrés se lembrou de todas as suas falhas, mas a paz daquele lugar era maior. Tudo era sustentado por uma aliança. Então o livro parou. Um nome apareceu, não escrito, mas vivo em luz: Andrés. A alegria o invadiu, caiu de joelhos, não por ordem, mas por adoração. O céu pronunciara seu nome, não por mérito, mas por graça. Andrés soube então. Nada havia sido em vão. Cada luta, cada dúvida, cada ato de rendição. A fé não tinha sido em vão. Seu nome estava ali e jamais seria apagado. O livro se fechou. A luz do trono se intensificou. Uma coroa foi trazida, não de ouro, mas de pura luz. Foi colocada sobre sua cabeça, não como recompensa, mas como sinal de pertencimento. Trombetas soaram, não como barulho, mas como celebração. O céu se alegrou, não por causa dele, mas por aquilo que Deus havia feito nele. Milhares de anjos celebraram cantando, movendo-se em festa, não por Andrés em si, mas pelo que Deus realizara dentro dele. Então ele viu outros rostos, rostos que amava, aqueles que creram, sua esposa, sua mãe, irmãos e irmãs na fé. Eles o esperavam, braços abertos. Andrés correu até eles e pela primeira vez não sentiu nenhum traço de idade, nenhum cansaço. Apenas alegria, apenas eternidade. O paraíso não parecia estranho. Parecia lar, o lugar que sua alma sempre desejou. E ele finalmente entendeu as palavras de Jesus. "Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você." O paraíso não era uma recompensa, era um reencontro. Era o pai abrindo a porta para um filho que voltava para casa. E naquele momento, Andrés percebeu tudo estava apenas começando. Estava cercado por rostos familiares. Não havia envelhecimento, nem doença, nem dor. Todos irradiavam alegria, como se fossem feitos da mesma luz que preenchia tudo ao redor. A cidade em si era mais do que um lugar.
Foi uma experiência viva com a presença de Deus. Cada parte daquele lugar respirava santidade. Então, um ser radiante se aproximou. Tinha forma humana, mas sua essência superava tudo o que era mortal. Era como ver o céu revestido de forma visível. Andrés, disse o ser, há algo mais que você precisa entender. Ele tocou a testa de Andrés. Num instante, tudo mudou. Andrés já não era apenas uma alma, agora tinha um corpo, mas diferente daquele que conhecera antes. Era incorruptível, eterno. Não sentia cansaço, nem necessidade, apenas plenitude. Era como se cada parte dele ressoasse perfeitamente com a glória. Este é o seu corpo glorificado, disse o ser, prometido a todos que confiam. Você nunca morrerá, nunca chorará, nunca adoecerá novamente. Está escrito, é semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Andrés levantou as mãos. Elas brilhavam com uma luz suave. Seu coração, se ainda podia ser chamado assim, pulsava em perfeita harmonia. Pela primeira vez, ele era inteiro. Todas as coisas foram restauradas. E onde habitarei? Perguntou Andrés. O ser apontou para uma estrutura à distância, não uma mansão segundo os padrões da terra, mas uma morada perfeita, preparada para você, criada pelo próprio Deus. Lá você viverá. Tinha sido construída a partir de cada oração sincera, cada ato de amor, cada semente de fé, não com pedras, mas com rendição. Esta é a sua herança. Andrés caminhou até ela. A cada passo, o chão parecia cantar sob seus pés. As árvores o saudavam. O ar em si parecia adoração. Tudo glorificava a Deus. Nada existia sem propósito. Era como se a criação o reconhecesse e o recebesse como um filho amado. Ele abriu a porta. Lá dentro não havia luxo terreno, apenas beleza eterna. Um espaço que refletia sua jornada espiritual. Objetos conhecidos apenas por ele. Um pano que simbolizava as lágrimas que Deus havia enxugado. Uma lâmpada que nunca se apagava. Uma Bíblia aberta brilhando com a verdade viva. Ali não havia sombras, tudo respirava graça. Acima de tudo, havia paz. Não uma paz dependente de circunstâncias, mas a paz do próprio Deus preenchendo todo o espaço. O descanso não precisava ser buscado, simplesmente era habitado. Aqui você descansará, aqui você viverá. Não há fim, apenas glória sobre glória. Ali ele descobriria os frutos ocultos de sua fé, a colheita de suas orações, os ecos de sua obediência. Andrés se deitou, não para dormir, mas para habitar. O tempo já não o pressionava. O passado não trazia dor. O futuro não trazia ansiedade. Tudo existia no eterno agora. E ele entendeu as palavras de Paulo. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que jamais subiu ao coração humano, foi o que Deus preparou para os que o amam. Ele vivia ali, não porque merecia, mas porque confiou. O que antes era esperança, agora era realidade. O que se cria sem ver, agora era vivido em glória. Pela primeira vez, Andrés não desejava mais nada. Ele estava completo. Enquanto descansava em sua morada, outra presença se aproximou. Um ancião vestido de luz, com olhos que carregavam o peso das eras. Andrés, disse o ancião, há algo que você precisa ver. Ainda não aconteceu, mas está escrito. O fim, continuou ele, e o começo. Quando o ancião colocou a mão sobre o ombro de Andrés, ele foi levado em espírito. De repente, estava em um reino profético, onde a eternidade e o que ainda estava por vir se entrelaçavam. Visões se revelaram. Ele viu os 4 cavaleiros cavalgando pela terra, guerra, fome, doença, morte. Nações colapsaram, pessoas vagavam sem direção. Um líder carismático surgiu, radiante na aparência, mas cheio de engano. Prometia paz, mas espalhava destruição. O mundo o seguiu.
A escuridão cobriu a terra como uma sombra viva. Então os céus se rasgaram. Luz além da compreensão desceu com poder. Jesus, o Cordeiro, retornou, revestido de autoridade, glória e justiça. Não mais o servo sofredor, mas o rei vitorioso. Essa era a hora marcada. Ao seu comando, os exércitos das trevas foram destruídos. Sem batalha prolongada, apenas autoridade absoluta. A supremacia do Filho era incontestável. A visão mudou. Andrés estava diante de um grande trono branco. Cada alma humana estava reunida. Nenhuma faltava. Livros estavam abertos, obras, pensamentos, intenções e o livro da vida. O juízo era perfeito. Cristo não demonstrava crueldade, apenas santidade e misericórdia absolutas. Aqueles que confiaram nele estavam cobertos pela graça. Aqueles que o rejeitaram receberam seu juízo. Então o próprio universo foi recriado. Os antigos céus desapareceram. A velha terra passou. Uma nova criação surgiu, perfeita, restaurada. A cidade santa desceu, Nova Jerusalém, radiante como uma noiva enfeitada para o noivo. Isto virá em breve, declarou a voz. Foi prometido há muito tempo. Andrés viu rios de cristal, árvores que davam frutos eternos, ruas como ouro transparente. Não havia templo, pois Deus habitava com seu povo. Não havia sol, pois o Cordeiro era a luz, sem dor, sem lágrimas, sem morte. Todas as coisas foram feitas novas. E ele ouviu a voz do rei: eis que faço novas todas as coisas. Andrés caiu de joelhos. A eternidade não era uma quietude sem fim, mas descoberta sem fim do amor divino. Você foi mostrado, disse a voz. Agora, os que viram devem falar. Bem-aventurados os que guardam as palavras desta profecia. Quando as visões terminaram, Andrés retornou à sua morada, mas transformado. Seu espírito ardia com entendimento. Ele tinha visto o fim e o verdadeiro começo. O mundo antigo já não existia. Agora vivia em uma criação intocada pela corrupção, violência ou morte. Apenas vida pura e abundante. Vida em sua forma mais rica. Diante dele se estendiam paisagens de beleza inimaginável. Rios de cristal, montanhas cantando, árvores aplaudindo de alegria. A própria criação descansava, enfim. Essa era a morada eterna, preparada antes do início dos tempos. O guia luminoso apareceu novamente. Andrés olhou para ele, depois para o mundo ao seu redor, mal conseguindo acreditar em sua realidade. Mas era real. Tocou o chão, vivenciava tudo aquilo. O tempo já não passava como antes. A eternidade havia começado. Não existiam mais horas, nem estações que passavam. Tudo existia em um presente eterno, totalmente vivo, totalmente real. A alegria não vinha de circunstâncias, mas da presença ininterrupta de Deus. Sua presença preenchia tudo, em todos os lugares. A eternidade já não era um conceito, era uma experiência vivida. Cada instante, se ainda se podiam chamar de instantes, trazia nova revelação e maravilha. Andrés aprendia sem se cansar, explorava sem limites, adorava sem cessar. O próprio Deus caminhava entre seu povo. Sua glória não causava dano algum. Seu brilho não queimava, ele curava. A perfeição preenchia cada canto. Os redimidos viviam em completa harmonia, sem rivalidade, sem inveja, sem divisão. Cada alma pulsava em unidade perfeita. Não havia mais barreiras de linguagem. O amor não precisava de explicação. Ele fluía tão naturalmente quanto a respiração. Em meio a tanta beleza, Andrés descobriu algo mais profundo. Propósito. Ninguém ficava ocioso. Cada alma carregava um trabalho significativo. Cada tarefa era um ato de adoração. Alguns elevavam suas vozes em cânticos. Outros cuidavam de jardins que nunca murchavam.
Outros compartilhavam sabedoria moldada durante a vida na terra. Cada obra era perfeita. Cada ato era sagrado. A eternidade não era tédio nem inquietação. Era plenitude sem limites. Nada ali tinha fim. Tudo se expandia. André sorriu. Finalmente, o entendimento se firmou dentro dele. O céu não era uma aposentadoria eterna. Era a realização de todos os anseios que seu coração já conhecera. Sua alma havia sido moldada para este lugar. O que a imaginação só havia insinuado agora se revelava além de toda medida. Então veio um convite para um grande banquete, uma mesa sem fim, repleta dos redimidos. No centro estava o próprio Cordeiro Jesus, irradiando majestade real e amor. Ele servia seu povo pessoalmente, não como símbolo, mas como devoção eterna tornada visível. A música se elevava sem cessar, mas nunca se tornava repetitiva. Cada melodia revelava algo novo sobre Deus. Andrés percebeu que mesmo por eras sem fim, a plenitude do Criador jamais seria esgotada. E isso não trazia frustração, apenas reverência. Finalmente tudo se tornou claro. Este era o reino prometido, agora cumprido. Deus habitando com a humanidade habitando com Deus. Nenhuma separação restava. Andrés descansava sob árvores vivas. Não havia tensão dentro dele, nenhuma meta a perseguir, nada inacabado, apenas gratidão. Ele olhou para o alto. Pela primeira vez em toda a eternidade, não desejava mais nada. Oferecia apenas adoração silenciosa. Ele estava em casa, para sempre. Andrés agora vivia na eternidade. Sua história não era fantasia. Ela refletia a realidade revelada nas Escrituras. A morte não era o fim, era a porta de entrada. E enquanto você ouve estas palavras, o fôlego ainda preenche os seus pulmões. A oportunidade ainda está diante de você. Você ainda não chegou ao fim. Você está vivendo o momento mais precioso possível. Este agora. O mesmo Deus que acolheu Andrés agora estende a mão para você. Seus fracassos do passado não te desqualificam. Suas dúvidas não te desqualificam. Seus sentimentos de indignidade não te desqualificam. Ninguém conquista a eternidade. A graça acolhe todos os que estão dispostos. O próprio Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa promessa permanece viva hoje. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus conhece o seu nome. Ele conhece suas lutas, suas perguntas sem resposta, suas feridas ocultas. E mesmo assim, Ele te ama além da compreensão. Ele não deseja uma vida governada pelo medo. Ele te chama para caminhar em confiança, esperança e propósito. A verdadeira pergunta não é quando a morte virá. Ela virá para todos. A verdadeira pergunta é: onde você estará quando isso acontecer? Seu nome estará escrito no livro da vida? Você entrará no abraço do Pai? Ou permanecerá separado da única fonte de vida verdadeira? O paraíso não é uma fantasia frágil, é uma realidade prometida para todos os que confiam. A eternidade não começa um dia, ela começa com uma escolha feita agora, não amanhã. Hoje, como Andrés, você pode caminhar rumo à eternidade com confiança, esperança e certeza. O céu é real, o juízo é real, mas acima de tudo, o amor de Deus é mais profundo que ambos. O Pai entregou seu Filho para que você não se perdesse, mas vivesse para sempre. A escolha é sua. Obrigado por permanecer até o fim. Cada interação ajuda esta mensagem a alcançar outros que talvez estejam buscando. Se isso falou ao seu coração, considere apoiar o canal curtindo, se inscrevendo ou compartilhando com alguém que precise de encorajamento. E se desejar, escreva esta frase nos comentários: Senhor, ensina-me a ver além do que é temporário. Até a próxima. Que bênçãos abundantes te envolvam. Amém.